Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Vocês que estavam a assistir a mais uma edição do Roda Viva, programa da Rede Cultura, nossa parceira, estão convidados a continuarem conosco. Estamos começando, nesta segunda-feira, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, mais uma edição do Tribuna Livre. Nesta segunda, nós vamos receber o professor Inácio Moreira. Ele é pré-candidato ao Senado pela Federação Rede PSOL, que essa federação também está aliada a outra federação, a federação composta pelo PT, PCdoB e PV. As duas federações têm ainda o apoio do PSB e agora do Podemos. O Inácio é professor da Rede Estadual de Ensino e encarou esse desafio de ser pré-candidato ao Senado ao lado do ex-senador Jorge Viana, que tenta voltar ao Senado pelo PT. Seja bem-vindo, Inácio. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito boa noite. Muniz, eu que agradeço, porque é um privilégio eu ter esse espaço. Não é fácil você ocupar esses espaços na imprensa, uma candidatura de um professor, e está ao lado de um ex-deputado federal constituinte, Osmir Lima, e do Narciso, que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, sei que gosta de ler muito, escreve bem e tem uma oratória. Então, eu vou aprender muito hoje aqui. Muito bem. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Boa noite, Osmir. Boa noite. Boa noite, doutor Narciso. Pela gentileza do Inácio, quem sabe ele sai daqui ganhando os nossos votos, né? Pode ser. Pode ser. Agora, você tem que ser muito convincente, porque em relação ao seu partido em si mesmo, eu não sou muito simpático, não. Eu vou ser honesto em dizer isto. E eu endosso suas palavras. Muito bem, meus amigos. Além do Inácio Moreira, só para você ter uma noção de como está, então, esse quadro de disputa para o Senado, além do Inácio Moreira, que está aqui conosco hoje, convidado especial, também dos atuais senadores, Márcio Bittar, do PL, que busca a reeleição juntamente com o senador Sérgio Petecão pelo PSD, e ainda do o ex-governador Gladson Cameli, que nesse momento encontra-se inelegível, vai recorrer. Nós temos ainda como pré-candidatos ao Senado Júnior Feitosa, advogado pela Democracia Cristã, Eduardo Veloso, deputado federal pelo Solidariedade, é candidato também, pré-candidato ao Senado, e ainda a ex-deputada federal Mara Rocha, do Partido Republicano. Uma disputa certamente bastante acirrada e tende a ficar ainda mais. Nós vamos ao intervalo comercial. Antes do intervalo, por que você citou só 3? Não, eu citei todos. Todos? Não, Todos. você que não prestou atenção, Osmir. Eu falei que além dos dois senadores e do governador que está nesse momento inelegível e busca a elegibilidade, nós temos ainda Muniz, outros nomes. me ajuda só para eu completar meu raciocínio. Vamos lá. Repito o nome de todos os todos os candidatos. Vamos lá, então. Além do Inácio Moreira, que está aqui conosco. Gladson Cameli, Márcio Bittar, senador Sérgio Petecão também, Júnior Feitosa, Jorge Viana, Eduardo Veloso, Mara Rocha. Ótimo, obrigado. Um timaço aí, São né? 7, né? 7. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos daqui a pouquinho e esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Eu falei aquilo, eu vi que você ouviu. Potencial mesmo. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, como eu falei, né, agora na abertura. Nós temos o prazer de receber hoje o professor Inácio Moreira, pré-candidato ao Senado pela Federação PSOL Rede, o Rede PSOL como queiram. O professor Inácio, para quem ainda não sabe ou não lembra, é oriundo da família do professor João Moreira, que foi secretário de Estado em vários momentos, secretário de Estado e secretário do município também, nas gestões do MDB, depois do MDA. Osmir Lima, pode fazer a primeira pergunta, então, ao doutor Narciso. Narciso, que da última vez eu perguntei isso, primeiro, então senão ele lá. vai ficar com ciúme. Claro, doutor Narciso, pronto. Oportunamente. Inácio, o que foi que lhe deu na sua telha, na sua cabeça ou na sua inteligência
para que houvesse o lançamento da sua candidatura ao Senado, no momento em que discute-se até que ser senador é mais importante do que ser governador de vários estados do Brasil. Você é candidato com qual propósito? Olha, eu participei a vida inteira do processo político do meu estado. Em várias funções. Eu balancei bandeira, eu coordenei campanha. Eu me filiei a primeira vez com 14 anos de idade. E o momento agora exige que você tenha coragem para colocar o seu nome para fazer essa disputa. Eu tenho um conteúdo, eu tenho uma folha de serviço prestado de 29 anos na iniciativa privada e 34 anos na educação. Então, eu tive muitas oportunidades de aprender e posso estar dando minha parcela de contribuição para que a população do meu estado tenha um professor que ele pode estar junto com esse projeto. Dos 83 senadores, Narciso, nós só temos um professor. 81. 81, nós só temos um professor. Então, assim, todo esse debate que é feito na área da educação, eu me sinto credenciado e eu acho que a população precisava de ter uma opção. A maioria dos candidatos aí tem mais de 34 anos de mandato, outros com 20 anos de mandato. Eu nunca fui parlamentar, mas sempre ocupei alguns espaços. Então, agora, nós estamos colocando o nosso nome como pré-candidato a senador e nós estamos colocando para ganhar essas eleições. Inácio, você vai enfrentar aqui, realmente, um time altamente experiente e com componentes importantes na eleição, como a prefeitura, como o governo do estado, como recursos. Nós temos 7 candidatos atualmente com você. Uhum. O Jorge Viana, o Márcio Bittar, Petecão, a Mara Rocha, Eduardo Veloso, o Júnior Feitosa e você, Inácio Moura. Qual é a sua parceria? Olha, na verdade, a nossa federação Rede Pessoal tem uma federação co-irmã, que é PT, PCdoB e PV, que lançou o candidato Jorge Viana. Então, assim, teoricamente, são esses dois nomes que estão postos. Mas o Jorge Viana, pelos cargos que ocupou, foi prefeito, foi governador do estado, foi senador, ele extrapola os limites desses 7 partidos, né? Eu estou preocupado em ter a nossa campanha, né, nesse período agora de pré-candidato, e a nossa campanha, e eu cuidar de propostas que a gente vem, de bandeiras de lutas que a gente vem há muito tempo, e essa preocupação sobre esse segundo nome, eu sempre votei no Jorge Viana, a vida inteira, e vou continuar votando. Nós definimos há 1 ano atrás que ele seria o nosso candidato. Você falou agora, se permite aí, em propostas. Uhum. O seu partido, o PSOL, é tido como um partido de extrema esquerda. Uhum. Quais são as propostas que o seu partido e você têm, no caso eventual de uma eleição sua ao Senado da República? Depende de que área, né? Não, Porque de uma forma geral. Você pode, na questão da educação, por exemplo, que eu sou professor, e eu acho que um tema importantíssimo. Nós não podemos ter uma educação que não esteja vinculado com o nosso processo de industrialização da nossa matéria-prima. Então, nós precisamos, até para dar a garantia para o investidor que vai montar uma planta industrial aqui, seja ela para processar o nosso açaí, seja ela para processar o café, seja ela para processar o suíno, várias plantas industriais que nós podemos ter aqui, nós precisamos ter uma mão de obra qualificada. Porque se a gente forma na universidade e você não tem esse vínculo, esse olhar de que essa mão de obra precisa, ao terminar de se formar, ter um mercado de trabalho que dê garantia que ele vai ficar aqui, essa mão de obra vai embora. Nós temos mais de 110 mil jovens que foram embora do Acre. E os outros que estão aqui estão trabalhando nessa área de serviços, que é importante. Mas, por exemplo,
Eu conheço essas empresas terceirizadas que têm vários currículos de pessoas com graduação de nível superior que estão pedindo emprego para trabalhar na limpeza, porque falta emprego de qualidade. Nós temos tudo para agregar valor. Fizeram o açaí liofilizado agora, né? Então, nós precisamos investir em ciência e tecnologia, porque nós estamos num vale do silício. Nós estamos queimando dinheiro. Então, nós precisamos, nessa área da educação, eu tenho certeza que é um investimento que tem que ser feito. Vai continuar aí, moço? Não, pode, depois eu volto. Ô, Inácio, a defesa da educação pública no Brasil é um mantra de todos os políticos. É não sei o que, mais educação pública. E por que a educação pública no Brasil de hoje, seguramente, está num nível pior do que quando eu fazia, há 50 anos atrás, o curso primário? Eu acho que o Osmir também concorda com isso. Concordo. Você saiu do 5º ano primário, do antigo primário, sabendo mais do que os que saem hoje do 5º ano primário. E mais, para entrar no ginásio da época, Ainda tinha que tinha fazer um exame. um exame. Então, a que se deve a degradação ou a não evolução da educação pública no Brasil, quando comparado, digamos assim, com a China? Eu acredito que a política ela tem matado mais do que o vírus e ela tem prejudicado vários setores. Porque, como você falou, não tem um candidato que vá na periferia para falar de saúde, educação e segurança, que é a prioridade. Mas você pega os números, Osmir. Nós temos o orçamento que foi colocado para a CNPq, ou seja, para pesquisa no Brasil, 2 bi. Sabe quanto nós temos para a política? 5,9 bi entre o fundo partidário e o fundo eleitoral. Um país desse não é sério. Dos 81 senadores, nós temos um que é professor. O resto dos nossos senadores tem seus compromissos, seja com os planos de saúde, seja com as escolas particulares. Então, quem está aqui, saiu na revista Piauí, esse professor aqui chamado Inácio Moreira, numa revista de circulação nacional, porque fez um trabalho de 4 anos na Cidade do Povo. Então, eu estou vindo de lá, onde as pessoas sabem os problemas e sentem na pele. Porque você vai disputar uma vaga. Narciso, o último concurso que teve aqui era 100 vagas para bombeiros. Escreveram 11 mil. 11 mil pessoas. Como é que o filho de um trabalhador, com uma educação que pode melhorar muito, eu estou confiando no novo Plano Nacional da Educação, que foi aprovado agora, né? E foi aprovado também um Sistema Nacional de Educação, a exemplo do que nós temos o SUS. Porque a gente precisa ter uma política de educação para os 5 mil e poucos municípios ter pelo menos um norte, porque às vezes está muito do gestor. Ele resolve comprar notebook, gasta o dinheiro com o notebook, mas como é que você vincula esse notebook com um plano de aula? Né? Porque a gente que é formado em pedagogia, a gente tem as disciplinas que é didática. Não adianta comprar um notebook se esse notebook não tiver vinculado ao currículo, a como utilizar esse notebook de forma melhor para capacitar melhor nossos jovens. Olha, eu fui contra os recursos para a campanha eleitoral, recursos públicos. Mas vocês, da esquerda, sempre defenderam isso. É bom lembrar. Vocês achavam que, tirando o recurso da iniciativa privada, jamais sobraria dinheiro para vocês, era uma desvantagem. Que era melhor que o poder público bancasse todas as campanhas. Eu sou contra. Você acaba de dizer que também é contra. É um desastre isso. É por isso que não sobra dinheiro. Mas vocês não têm culpa disso também? Olha, a vida, ela é feita de erros e acertos. Por isso que eu defendo a democracia. Porque de 2 em 2 anos, você pode mudar o cenário político. Você pode mudar uma composição agora do Senado, da Câmara, e você rever. Porque, na verdade, o discurso era o seguinte, que os candidatos que eram apoiados por grandes redes de empresários, supermercado do agro, tinham o dinheiro e o candidato, como eu, que sou um professor, não tinha o recurso. Então, dizia, olha, vamos pegar o recurso para tratar de forma igual. Isso.
não está sendo tratada de forma igual, continua os amigos ajudando os seus candidatos, não sei de que forma. Aí ainda veio as emendas parlamentares. Eu acho que aí o Muniz, inclusive, deu uma aula aqui sobre essa questão de cashback, né, com as emendas. Então, é um absurdo. Você olha os ególatras, o que é que eles estão fazendo? Você olha essa cidade hoje, Narciso, ela está poluída com outdoor, com muita gente feia, inclusive, nesses outdoor, fazendo propaganda de recursos que são nossos, fruto da nossa arrecadação. Sabe quanto? Mais de 1 bilhão gastaram com propaganda. Eu digo mais de 1 bi porque só os 3 senadores gastaram em 2025 730 mil com propaganda. Ora, um estado pobre que nem o nosso, que Um tem outdoor muita na propaganda. rua? Com propaganda, com merchandising. Você olha aí, os outdoors, muitos deles não têm sentido nenhum. E o que nós precisamos, um estado que tem poucos recursos, eles têm que ter prioridades. Se você não definir o que é a prioridade, você acaba gastando com coisas supérfluas. Ô, Inácio, você acaba trazendo o debate para um assunto que eu considero o mais imoral da nossa atividade política, que são essas chamadas emendas parlamentares. Parlamentar não existe para apresentar emenda no orçamento. O parlamento, o federal, o estadual e municipal, é para aprovar ou não. E em aprovando, fiscalizar a execução do orçamento. Esse ano de 2026, 60 bilhões de reais. Para emenda. 60 bilhões de reais destinado à emenda parlamentar. Isso é uma forma. Isso eu digo sem nenhum temor na minha vida. As emendas parlamentares foi a maior usina de roubalheira que já foi inventada no nosso país. E essa coisa tem que se acabar. Por quê? Quer dizer que eu apresento minha emenda, sou deputado, apresento uma emenda, aí eu mesmo vou fiscalizar o recurso da emenda que eu apresentei, porque o governo federal não pode fiscalizar porque a emenda é do parlamentar. Então, você faz bem em contestar a existência das tais emendas parlamentares. Nenhum outro país do mundo adota isso. Eu sou contra as emendas parlamentares. Vou estar no Senado fazendo essa discussão para acabar com as emendas parlamentares. Porque, Narciso, eu não estou aqui para defender o Executivo como pessoa física. Eu estou com o Executivo como instituição. Mas você pega, por exemplo, às vezes a cobrança chega no prefeito, aqui no Alisson Substene, chega na governadora Maísa e chega no presidente Lula. E eles estão refém de grandes obras, de grandes intervenções. Por exemplo, eu defendo que Rio Branco, a Cruzeiro do Sul, tem uma ferrovia. Como é que você faz uma ferrovia com orçamento próprio, se o orçamento próprio, 25% vai para a educação, 15% para a saúde, e o resto... E aí você tem que pagar o salário para manter a máquina, e aí o restante foi emenda parlamentar, que é esfarelado, porque você pega um deputado estadual com 5 milhões, ou um deputado federal com... Você acaba pulverizando o orçamento de quem tem pouco. Então, quem tem que ser cobrado, quem executa a obra, quem tem que ser cobrado é o Executivo. Eu, como Legislativo, quero rever esse Código Penal, porque essa questão de segurança, vá nos bairros para você ver como é que está essa questão de segurança. Você não tem agilidade em processo que você vai lá, registra uma queixa, registra outra queixa e não chega à solução. Muitas vezes eles estão procurando lideranças no bairro para resolver um problema que o poder público não está chegando. Esse é o estado mínimo que alguns defendem. Eu defendo uma polícia altamente armada, altamente técnica, que tenha todas as condições. Nós temos hoje a tecnologia que pode estar ajudando com leitura facial. E a gente tem que pegar esses recursos para investir. Mas a tecnologia está ajudando muito as organizações criminosas, não? Se você tem um mecanismo e não utiliza,
alguém vai utilizar. É assim que funciona. Então, se você tem uma tecnologia... Tu imagina, Osmir, quem tem mais o banco de dados nosso é o governo. O governo do nosso CPF, você sabe tudo da nossa vida. Agora, as Big Techs, elas acabam pegando esses dados e pegam o nosso sentimento. Porque ela sabe o que é que a gente pesquisa lá no escurinho no quarto. O que é que a gente pesquisa. Então, elas têm os nossos dados e têm um sentimento. O Estado tem que ter... Os dois países que administram isso é China e Estados Unidos. A prova é tanto que os Estados Unidos ficam impedindo o TikTok de entrar lá. Nós temos ciência e tecnologia e jovem que pode estar produzindo aplicativo. É só um ligeiro comentário, que depois eu vou fazer a pergunta no próximo bloco. Sim. Você citou dois países, China e Estados Unidos, que eles não têm os excessos de ambientalismo que tem o Brasil. Esse é o assunto que eu tratarei depois. Muito Você bem. abre no próximo bloco. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos daqui a pouquinho. Fique com a gente. Até já. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira, recebendo o Inácio Moreira, pré-candidato da Federação Sol e Rede, ou Rede Pessoal, como queiram. E um detalhe, pintou mais um candidato aqui, mais um pré-candidato. Ele não foi apresentado oficialmente, deverá acontecer essa semana. O empresário Roberto Da Princesinha. Princesinha também é pré-candidato. Deve Ao ser Senado apresentado da oficialmente. Princesinha? Sim, Ao Senado? ao Senado, pelo Podemos, que tem uma... Não seria uma aliança, né? Mas um acordo com o Podemos, né? Os dois partidos que fazem parte também dessa aliança das esquerdas aqui no nosso estado. Então, o Roberto Princesinha deve ser apresentado oficialmente, provavelmente ainda essa semana. Ele é pré-candidato também ao Senado. Seja bem-vindo, muito obrigado pela audiência. Certamente ele está na nossa sintonia, na nossa audiência. Muito bem. Osmir, você não chegou a fazer a pergunta ainda, não? Não. Então, pronto, fique à vontade. Não, quando ele falou na questão desenvolvimento e citou dois países, eu disse para ele que esses dois países não estavam preocupados com o excesso do ambientalismo. Aqui no Brasil, de uns anos para cá, sei, 15 anos ou mais, sei lá, começaram a pregar o desenvolvimento sustentável. Tem um até que eu acho interessante. Eu não sou a favor de desmatar a Amazônia toda. Agora, como disse o Narciso, é impossível você olhar como a Amazônia, essas árvores todas em pé e um bando de miseráveis embaixo. Você não acha que, quando se fala em desenvolvimento sustentável, o pessoal fala mais na sustentabilidade da floresta do que no desenvolvimento? E cito um exemplo. Você mesmo falou. Qual a fábrica que temos aqui, ou a indústria que temos aqui, que aproveita os nossos recursos naturais de forma ambiental? Não é isto? Ao contrário, nós queremos integrar municípios isolados por 100 quilômetros de estrada e isso é proibido. Não vamos longe, não. A estrada Rio Branco, Cruzeiro do Sul, foi uma dificuldade muito grande, porque os ambientalistas diziam que ia devastar a Amazônia. Eu e o Narciso aqui estivemos com o presidente Sarney, durante a Constituinte, para assumir o compromisso de asfaltar. E esse asfaltamento Rio Branco, Porto Velho, foi graças a nós, exclusivamente a bancada como um todo, do Acre, que foi lá discutir com o presidente Sarney. Foram 10 dos 11 votos. Exatamente. Só o Mário Marques. Só o Mário que não concordou. E mais, fizeram um acordo com BIRD ou BID, eu não me lembro agora qual foi essa instituição financeira internacional.
Sabe que eles fizeram uns 30 e tantas exigências para repassar 50% para essa estrada. 50%. Mas exigiram quase isso, quase 40 itens. Uma das quais dizia o seguinte, ainda me lembro bem, assim deve se lembrar bem, que tinham que medir os decibéis dos carros que passavam na estrada para saber até que ponto perturbariam a sensibilidade e a audição dos animais que viviam na floresta. Levamos ao presidente Sarney isso, ele disse, não, isso eu tomei conhecimento. Eu já mandei cancelar essa coparticipação com essa instituição financeira e vamos fazer o nosso recurso. À medida em que você coloca o homem da Amazônia, proprietário de terra, só pode utilizar 20% e 80% é preservado, fora a quantidade excessiva que nós temos de preservação ambiental de todos os tipos, né? Reserva florestal, reserva indígena, etc, etc, etc. Você não acha que esse excesso também não é impeditivo do desenvolvimento da Amazônia? E só para concluir, o Nordeste já foi a região mais pobre do Brasil. Hoje não é, Narciso. A região mais pobre do Brasil é o Norte do Brasil. O que você teria a dizer? Osbi, a sensibilidade do ser humano, ela é muito relativa de uma pessoa para outra. Eu sei que, por exemplo, essa questão, tem até uma legislação que fala sobre essa poluição sonora. Nós temos muito aqui no Acre. Às vezes tem um idoso que mora numa casa e o cara bota um som lá, numa altura, que o idoso não dorme direito. Então, eu acho que essa discussão, ela passa por uma sensibilidade que os números dizem que os estados onde tem o maior índice de desmatamento é onde também tem o maior índice de feminicídio. Porque quem veio para cá, veio com esse pensamento de explorar nossas riquezas que Deus deu sem critério. Sem critério. Nós queremos o progresso aqui. A floresta não vai ficar em pé com miserável lá dentro. Agora, nós queremos caminhar junto com a ciência. Disseram, por exemplo, a BR-364, Osmir. Disseram que é o seguinte, eu nasci aqui, na Capoeira, ali onde é Concha Acústica. Se asfaltar de Rio Branco para Porto Velho, a vida vai melhorar aqui. Porque passa não sei quantos dias, tem ágio, tem não sei o que, foi feito. 110 mil pessoas foram embora porque melhorou aqui. Disseram, não, o problema é a ponte. Tinha lobby também para aquela ponte não sair. E não era de pobre, não, era de dono de balsa. Porque o modal fluvial, que o Narciso falou muito bem, por exemplo, toda nosso litoral, chegou lá os navios e o que é que fizeram? O que o pessoal defende como progresso aqui para o Acre. Levaram o nosso pau-brasil todinho. E ficou lá o seguinte, favelas, becos no Rio de Janeiro e violência. O que nós queremos aqui no Acre, sabe o que os Estados Unidos fez? O Ozempic, sabe quanto é que está movimentando, meu amigo Muniz? De bilhões. Aqui dali é a saliva de um lagarto que foi encontrado no deserto lá do Arizona, lá na Califórnia. Sabe quantos lagartos nós temos catalogados no Brasil? De 38 a 150 lagartos. E ganhamos o quê? Sabe por quê? Qual é a pesquisa que está sendo feita para ver desses 150 lagartos, o que é que na saliva tem que pode gerar um produto? Nós não conseguimos industrializar, sabe o quê? A copaíba, que você, Osmi e eu, nossos pais botavam 3 gotinhas no café, que é anti-inflamatório. Sabe por quê? Porque quando você bota um produto, você lembra do shampoo Esperança? Você tem que comprovar, testar em 1000 pessoas, sair o artigo em revista a nível nacional. Aí, você vai pelo círculo. Ah, o boi, 3, 4 anos eu já faço dinheiro. Isso aí vai ser quando? O Acre já foi por 100 anos, a principal da economia foi a seringa. Aí depois agora surgiu a castanha, né, que a Cooperac tem um contrato com a Nestlé Nutrimental e dá conta. O que falta é o quê? Reflorestamento. Como é que o cara vai reflorestar se não tiver uma política do governo que banque isso? O cara vai passar 11 anos esperando a castanheira cair uma castanha, fazendo o quê? Então é o seguinte,
num bioma que não é o bioma da Amazônia, que nós temos muitas dificuldades, que o Tarcísio, governador de São Paulo, cortou os 7% de incentivo para vender aqui para o Acre, para vender para a Zona Franca aqui, cortou 7%, alegando que é o seguinte, que isso ia fazer falta para São Paulo. O Brasil e o mundo que depende, porque é o seguinte, onde é que a gente vai sentar na mesa com qualquer país, qual é o nosso capital? Essa floresta. Agora a gente tem que saber utilizar. Saber utilizar com inteligência e com ciência. Ô, Inácio, estou gostando. Está indo bem. Acho que eu vou conseguir esse Agora voto. vamos à sua candidatura propriamente dita. Vamos. Esse ano, as próximas eleições, renovam-se 2 vagas. Era de se esperar que cada partido, ou cada coligação, ou cada parceria indicasse os 2 candidatos. Você é candidato junto com a candidatura de Jorge Viana, trocando mutuamente votos uns com os outros? O Jorge Viana vai pedir voto para você também e você para Jorge Viana? Ou cada um vai sair disperso pedindo voto individualmente? Narciso, eu vou responder pelo que eu tenho governabilidade. Eu sou da Federação Rede Pessoal. Muita gente dizia que, inclusive, não vai ser candidato, vamos retirar essa candidatura. Na Federação Rede Pessoal, a gente tem governabilidade. E o que está dentro da nossa governabilidade, nós já decidimos e estamos tocando a nossa vida. Nós decidimos que o nosso candidato é o Jorge Viana. Isso é uma decisão nossa, porque nós não vamos ficar só com a candidatura e querendo fazer outro tipo de aliança. Até porque você pega, por exemplo, os candidatos que tem aí. O senador Márcio Bittar chegou a propor, a desvincular a obrigatoriedade de os estados, de tudo que arrecadar, colocar 25% da educação e 15% para a saúde. Então, o meu foco, se são 2 vagas, o meu foco é uma das 2 vagas serem minha, porque eu estou credenciado para ter uma vaga dessa. Né? Você imagina um outro candidato, que é um candidato que tem até boas relações, eu gosto dele como pessoa, mas a gente tem que, na hora de a gente disputar a eleição, a gente tem que analisar, tem que ter o que Marx dizia, a prática é o critério da verdade. O Petecão, por exemplo, o senador votou contra a Dilma, pelo impeachment da Dilma Rousseff, votou pela PL da devastação, votou pela dosimetria. Então, todos os nomes que têm sido colocados aí me deixam à vontade para me tocar essa minha pré-candidatura com propostas. Eu estou aqui com 2 pessoas que eu considero inteligentíssimas, que têm vivência na política, e estou fazendo um debate que eu acho que eu não estou deixando a desejar. E eu quero que as pessoas que moram na periferia, e onde eu ando, que eu moro nas placas, falta água nas placas, eu quero que essas pessoas se vejam que tem aqui uma pessoa que é igual a eles, que sofre dos mesmos problemas que eles sofrem. Você falou no Petecão, mas ao contrário, as informações nos dizem que o Petecão hoje é o maior lulista que tem. E vota em todas as matérias do governo. Eu não estou... Dizem, eu não acompanho a vida política do Petecão. Mas volta ao seu partido, PSOL. Certo. E gostaria de saber qual é o seu comportamento em sendo eleito. O PSOL, toda vez que perde ampla maioria na Câmara e no Senado, e muitas vezes o presidente da República sanciona a lei, o PSOL justicializa a questão. Você acha que isso não está criando um problema sério entre os poderes? Cada um tem seu papel. Agora, à medida que perde, aí quer ganhar no tapetão, algumas matérias, o maior partido que faz isso é o PSOL, do Congresso Nacional. Você acha que essa é a melhor posição que se pode tomar? E não dentro do parlamento, como seria natural? Eu acredito mais na justiça
do que naquele resultado daquela votação no plenário da Câmara e do Senado, pela composição que tem ali. E isso é notório, saem todos os acordos que são feitos. Está aí o Banco Master, está aí INSS. A política está numa situação que foi colocada pelos políticos de tanto desgaste que recorrer à justiça, o que é que tem de estranho nisso? A justiça é onde o cidadão comum recorre contra a conta de energia, contra a conta da Vivo, e lá vai ter um processo que vai transitar e julgar. Se tiver errado, tudo bem, mas é uma das instâncias, né? Eu lhe digo uma coisa, eu tenho um termo, mãe, que é muito forte, as 3 letras. Mãe, M de moradia, A de alimento e E de emprego. Eu me identifiquei com o pessoal por causa disso aqui. Ó. Isso aqui é um amigo seu, Flaviano Melo. Quando ele foi prefeito em 85, eu tinha atestado de pobre. Eu sou do 2º casamento da minha mãe. E ele me deu, nós fomos sorteados num terreno onde a gente mora até hoje. E olha como o pobre é digno. Está aqui o carnê, está pago. 10% do salário mínimo. Então, como é que eu não posso ter uma aliança com um partido que luta para que a gente tenha terra, seja ela para você morar, seja ela para produzir? Sabe o que é que não vira um escândalo? Nós temos 10 pessoas no Acre que têm 789 mil hectares de terra. Aí vocês querem discutir o que o Marcos Antônio Amaro, professor da universidade que foi candidato a vice, escreveu sobre a reserva extrativista, que o problema, se desmatar ali, vai faltar água. Está em todos os jornais dizendo que o efeito El Niño esse ano vai ser tão forte quanto foi em 1970. Qual é a providência que está sendo tomada? Nós temos com mais de 189 decretos de emergência. Estão discutindo o combo que o Acre tem, que é de janeiro a abril, alagação, de abril a agosto é o período quente, e de agosto até novembro é queimada, é fumaça. Os idosos e as crianças estão nos hospitais. E a gente vai ficar governando por medida provisória? Sim, mas eu pergunto o seguinte, vocês então não respeitam a decisão de maioria, que o parlamento é maioria. Quem vai para lá não vai pensar que um pequeno partido vai determinar o que deve ou não ser aprovado. Certo. A não ser que vocês se julguem assim detentores de uma santidade, uma pureza, e tudo que vocês pensam é o melhor para o país. Eu acho que a justiça é um dos 3 poderes e que pode ser consultado quando esse Congresso, que tem esses acordos espúrios, vai de encontro com o interesse de quem eu defendo. Por exemplo, eu defendo moradia. Eu defendo, por exemplo, eu vou colocar uma polêmica aqui. Vocês conhecem o banho ali do Betão? Como é que é o... Piracema? Isso, Piracema. Piracema Clube. Aqui dali é um mar de água. Aí um dia desse estava querendo comprar um terreno, lá em frente a entrada da Cidade do Povo. Por que não compra aquilo dali? E você bota ali para abastecer Rio Branco, que tem problema de água. Então, assim, eu acho que de onde nós viemos, nós temos que acionar todos os poderes para garantir os nossos direitos. Todos. Se der no parlamento, é que nem você mesmo disse, Nássio, como é que você vai concorrer ao Senado com essa turma aí tradicional, de famílias tradicionais, de pessoas que vivem na política há bilhões de anos? Eu, lá de onde eu moro, a gente joga na Mega Sena da virada uma cartela, dá R$9, 3 jogos. A gente vai para casa e sonha. Sonha em acertando e ainda gasta o dinheiro. Não, vou comprar uma cadeira de roda para a senhorazinha do bairro. Mesmo sabendo que tem gente que faz um bolão de 1 milhão. Então é o seguinte, na política, o que tem de mais concreto na política, a matéria-prima mais concreta é o sonho. Então eu quero sonhar. Eu quero sonhar de ter um Acre desenvolvido, se a gente puder asfaltar até beco, nós vamos asfaltar. Mas desde que o dinheiro que vá para fazer uma BR, Osmir, vá também para manter as pessoas que a vida inteira moraram lá e ficaram atoladas. Por que não pega 1.000 da agricultura familiar e faz 1 hectare em cada um desses? Faz de café, faz de açaí, faz de maracujá para merenda escolar. Por que não faz isso? Mas quem impede?
Quem impede é quem tem emenda parlamentar e coloca para fazer obras. Você pega, por exemplo, esses dois elevados. Coisa mais linda. Não tenho nada contra, não. Mas será que era necessário isso? Está congestionando aonde? Lá em frente a Armando Nogueira, lá na entrada do IP. Você que mora no IP deve estar tendo uma dificuldade enorme para entrar ali nos horários de pico. Nós vamos ter que fazer outro elevado ali ou nós vamos construir pontes na zona rural. Sabe por quê? Porque o boi, ele sai com lama até o meio da canela, mas o mamão, quando ele amadurece, ou você tira ou o passarinho come. Então tem que parar com essa hipocrisia de dizer que a gente é contra, sendo que aqui na biqueira da capital, dos três poderes, nós temos um monte de gente isolado, sem ramal. Ô, meu querido Inácio. Doutor Narciso, o senhor faz a pergunta no próximo bloco, tá? Pois no não. terceiro. Só aguarde um minutinho só, aliás, 2 minutinhos. Nós vamos a mais um intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Então aguarde apenas 2 minutos e continue com a gente. Para corrigir isso. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, sempre com o apoio do Arasuper, que juntamente com a Aramix compõe a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, além da Ótica Moderna. Uma informaçãozinha aqui rapidinha, porque aconteceu na sexta-feira e nós teremos programa somente agora amanhã, além desse de hoje. Na semana passada, um dos nossos assuntos foi a eleição no SENGE, né? Sindicato dos Engenheiros do Estado do Acre. E o Tião Fonseca teve a candidatura dele impugnada pela Comissão Eleitoral. Recorreu à Justiça e na sexta-feira ele obteve uma vitória parcial. Um dos juízes do trabalho cancelou a eleição. Não haveria eleição, porque só com uma chapa não seria, então, eleição. Tinha uma aclamação. Então, antecipariam do dia 29 para hoje, segunda-feira, uma Assembleia Geral para aclamação do Dr. Luiz Fernando como presidente. Com a decisão, não haverá mais eleição essa semana e a aclamação que aconteceria hoje pela manhã também não aconteceu. Foi tudo cancelado. Você aguarda aí que a gente vai informando, ponto a ponto, a você tudo sobre essa eleição. Mas pelo que minha filha informou, essa foi uma decisão equivocada. Foi? Foi. Diz que bom nome último, Tião Fonseca, né? Sim. Ele está regularizando essa situação, né, e que haverá eleição. Porque isso vai ser ainda julgado no mérito, né? Por enquanto o juiz mandou cancelar para ver exatamente o que está acontecendo no fundo, né? É isso. Mas haverá eleição. Haverá eleição, sim. Ela foi só apenas, digamos assim, anulada. Anulada não, adiada. Suspensa. Suspensa. Doutor Narciso. Ô, Inácio. O futuro governador ou governadora do Acre, ela terá que passar pelo crivo dos 50% mais um voto. A eleição é majoritária. Se esse percentual não for obtido do primeiro turno, vão apenas 2 candidatos para o segundo turno em busca deste mesmo percentual. Já a eleição para senador não é uma eleição majoritária. Embora os 2 candidatos mais votados serão os eleitos. Mas você não está obrigado a obter 51% dos votos. Você pode se eleger até com 25%, com 30% dos votos. E foi nessa brincadeirazinha de mau gosto que eu perdi uma eleição de senador. Eu cuidei mal da matemática eleitoral e a Marina Silva veio lá de baixo com 1% dos votos e me passou para trás, legalmente, nada contra.
Eu até estou torcendo para ela se eleger senadora por causa de ser acriana lá no estado de São Paulo. Mas eu pergunto, você está concorrendo, olha com quem? Com Sérgio Petecão e Márcio Bittar, 2 candidatos à reeleição, e ambos já tendo 8 anos de emendas parlamentares alimentando seus possíveis cabos eleitorais. Jorge Viana e Gladys Cameli, 2 ex-governadores. Mais embaixo um pouquinho, Mara Rocha e Eduardo Veloso. Mara Rocha foi uma excelente deputada federal e Eduardo Veloso está desempenhando muito bem as suas funções. Aí já tem um candidato que também vai fazer uma confusão. Você é de Tarauacá? Não, eu sou de Rio Branco. Minha mãe que é de Tarauacá. O Júnior Feitosa, candidato a senador pelo Partido Novo, não é isso? Não, Democracia Cristã. Democracia Cristã? Isso. E você, Inácio Moreira? Como é que você vai enfrentar essas cobras criadas, faltando 4 meses para as eleições, embora haja tempo suficiente para uma mudança do quadro? Eu vou enfrentar com o meu currículo como o único desses candidatos que é professor há 34 anos. E que a educação, a população entende que ela passa por um momento. Nós temos até professor mediador para cuidar das crianças autistas, tem um monte de problema na educação, e que todos esses candidatos vão dizer que a educação é prioridade. Mas a maioria deles, por exemplo, o Márcio Bittar tem 20 anos de mandato, o Petecão tem 34 anos de mandato, e se eu for citar aí, então, assim, eu acredito muito... Jorge Viana tem quanto? Jorge Viana, de governo de senador, vamos estar governador 8, mais 8 de senador dá 16, e mais 4 de prefeito, dá 20 também. Então, assim, a minha aliança, eu tenho com as pessoas que estão nos bairros e que sabem das dificuldades do mundo real. Tem um mundo virtual nas redes sociais e tem um mundo real. A minha aliança é com eles. Eles sabem que essas pessoas, nesse momento, que é de 2 em 2 anos, distribuem aí um monte de favores e que eu não vou fazer isso, primeiro porque é ilegal e segundo porque eu não tenho. Então, assim, o que eu vou ter de diferencial é minha experiência de trabalho. Eu tenho 29 anos de iniciativa privada. Quem criou, uma das pessoas que criou, porque eu tenho muito cuidado de falar isso, porque tem uma letra da música que diz assim, tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Então tem um pedreiro, tem um servente de pedreiro, mas a Dom Porquito, a Acreaves, a Cordeiro da Amazônia, que se chama Frigorífico Ana Sara, a Peixe da Amazônia, todas essas parcerias públicas, privadas e comunitárias têm a minha assinatura como técnico que sabe fazer esse tipo de parceria, que sabe a importância dessas cooperativas. Nós temos que juntar as pessoas em torno dessas cadeias produtivas para que elas possam se inserir, agregar valor à nossa matéria-prima, gerar emprego aqui e a gente exportar. Tu imagina, a nossa roupa aqui tem fécula, a macaxeira, a mandioca, nós não conseguimos chegar nem no ápice da produção dela, que é a fécula. No máximo que a gente chega é na farinha, que a gente não consegue. Se o Osmi dizer que está indo para o Nordeste, os acrianos vão mandar um monte de mensagem para ele, traz uma farinha, traz uma farinha. É campeão nacional a nossa farinha. Como é que a gente não tem essa cadeia produtiva com uma planta industrial para a gente estar exportando essa nossa matéria-prima? Então, assim, eu sei disso. Eu sei como fazer porque eu já fiz. E é isso que me credencia e que me dá a confiança de que eu vou fazer essa disputa. Olha, você falando em farinha, Narciso, eu levei agora para a minha médica em Brasília 2 pacotes, mas bonitinhos, todos já, de farofa. Sim, nós temos aqui algumas indústrias, né? De farofa. Até usamos no aniversário de uma sobrinha, coisa de até criando. Vários sabores, banana, que mais? Calabresa. Mas olha, você deu ênfase à educação e saúde, que eu concordo plenamente para o país. No governo Fernando Henrique Cardoso, ele criou um instrumento fundamental, que foi o Fundeb.
Foi criação no governo Fernando Henrique Cardoso. Né? E deu uma ajuda financeira extraordinária. O Narciso, ele esqueceu dessa vez de colocar, mas ele coloca sempre com muita propriedade, que se você pegar os países mais desenvolvidos do mundo, você vai ver que o percentual de professores para os funcionários administrativos, comparando com o Brasil, é uma distorção absurda. Aqui nós temos muito mais funcionários administrativos do que professores. Né? Então gastamos muito mais na base do que na sala de aula mesmo. Na sala de aula. Mas tem um ponto aqui que eu gostaria que nós não tocamos ainda. Para mim, um dos principais problemas também do Brasil, fora esses outros, fora uma série de outros, o Brasil está tomando um caminho muito ruim, está se tornando numa pátria que você disse que o Acre, então, 40 mil, 100 mil que saem do Acre, os que podem sair do Brasil também estão saindo. É a segurança pública. A segurança, as facções estão gradativamente ocupando o país como um todo. Basta dizer, e é inconcebível isto, que um município, por exemplo, do tamanho de Manso Lima, Narciso, você tem que pedir permissão para entrar num bairrozinho desse tamanho ao comandante da facção do lugar. Isso não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Quer dizer, a segurança pública, no tempo do Narciso e do meu tempo, era um país que, poderíamos dizer assim, vivíamos em paz, comparando com hoje. Qual seria a sua posição como senador da República para, junto com os demais senadores, fazer a mudança que necessitamos para combater de forma, eu diria, violenta até, a insegurança do país? Primeiro, a gente tem que passar limpo o nosso código penal, né? As nossas leis, né? Porque é uma coxa de retalhos. E dar margem para os advogados acharem brechas aí. Você vê, o Francisco de Oliveira Conde, o sistema penitenciário é para pobre. Você não vê um rico lá dentro. Então, assim, por quê? Porque quem tem bons advogados vai recorrendo para as instâncias. Mas eu acho que só isso não basta. Você citou Manso Lima. Manso Lima hoje tem um dos melhores plantios de café, tem coco. Então, o problema do Brasil é você ter cadeias produtivas devidamente organizadas. Porque se você pegar o Vanderlei Dantas, quando ele incentivou a vinda dos paulistas para cá, que dizia o Acre é o Nordeste sem seca e um Paraná sem geada. Nós temos 5 milhões de cabeças de gado e nós não temos 1 milhão de habitantes. Nem por isso as contradições que existem dentro dessa cadeia produtiva deixam de existir. Por exemplo, quem cria bezerro está querendo exportar o bezerro, não está querendo vender mais para o grande aqui, porque o grande terminava a engorda e depois vendia com um preço melhor, né, para fora. Não fornecia para o frigorífico, porque acha que o frigorífico tem mais lucros. Então, nós temos que fazer um pacto, sentar todo mundo na mesa, e inclusive incluir nessa planilha de custo o consumidor. Ora, eu cresci, Muniz, as pessoas dizendo, a criança é preguiçosa, as coisas são caras aqui porque não produz. E por que eu não como uma carne barata? Se eu tenho, para cada cidadão acreano, eu tenho 5 boi. Por que eu não encontro? Se você for na rede de supermercado, não tem canela mais, porque ela é fibra, ela está sendo exportada. Aqui a gente compra vaca. Então, há muitas contradições sobre essa questão do papel do Estado, principalmente numa região que nem nossa. Eu sou a favor que os incentivos fiscais zerem a tudo para cá. Se nós temos dificuldade de logística, nós temos dificuldade de geração de energia, todas essas dificuldades que nós temos, aí é exatamente esse rio, né, o rio Voador, né, que leva a água para o Mato Grosso, né, para essa região ser campeã de commodity, de soja e milho. Então, assim, eles têm que pagar a gente por esse serviço. Eles têm que pagar. E esse recurso, a gente tem que viver com qualidade de vida, que nem eu falei para você.
Agora, o que não dá é para ir fazendo no achismo. Ah, eu vou fazer o reflexo. As pessoas estão vendo isso no dia a dia, as mudanças climáticas. Ou alaga demais, ou seca demais. Isso é o quê? Reflexo das nossas ações. Ô, Inácio, Mas só antes de perguntar, mas você me deu uma resposta diferente do que eu perguntei, né? Eu perguntei sobre segurança. Dura. Rever o Código Penal, rever o Código Civil e ser duro, penas duras. Perfeito. então eu vou acrescer alguma coisa à sua pergunta. Pois não. O problema da segurança pública no Brasil, primeiro, é definir de quem é a responsabilidade de determinados crimes. Perfeito. O crime da moda hoje no Brasil é o roubo de telefone celular. De quem é essa responsabilidade? É das polícias civis e das polícias militares dos estados. Estado. A invasão da Amazônia por garimpeiros E ocupantes de terra ilegal. de quem é? Do governo federal. Então, nós precisamos definir a responsabilidade dos crimes. O assalto à mão armada é Estado. do Estado. Então, aqui ninguém sabe se porque o governo Lula hoje, o índice que mais prejudica a popularidade dele é a segurança pública. Mas essa reclamação advém dos crimes comuns. Briga de casais, briga de vizinhos, briga de posse de invasão de propriedade, Assalto à mão armada. assalto à mão armada. Então, o que nós... E nós estamos aí com a PEC para mudar a segurança pública do Brasil e já está se comentando que ela não será sequer apreciada dessas eleições. Então, o que eu acho que a segurança pública precisa urgentemente, porque a criminalidade já chegou a níveis desesperadores, mas primeiro nós precisamos dividir a responsabilidade. Por quê? O presidente da República não pode ser responsável por um crime cometido por um assaltante lá na Cidade do Povo, lá no Palheiral. Então, a definição de responsabilidade, o que é que você acha disso? Olha, perfeito essa tua análise. Eu só acrescentaria um elemento que agrava mais ainda para quem mora em estados vizinhos. Que se você atravessar uma ponte aqui, você está na Bolívia, é outra legislação. Você atravessa outra ponte, você está no Peru. Então, aqui, você tem que dar um delta a mais em tudo que você falou. Porque se existe um problema a nível nacional, você imagina nos estados que fazem fronteiras. Se agrava mais ainda, era comum roubo de carro. E o Acre faz 3 fronteiras, né? 3 fronteiras. Eu lembro que no governo do Tião Viana, ele fez um encontro aqui com todos os governadores e foi feita, inclusive, uma carta, né, sobre essa questão da segurança, onde ele sinalizava para algumas ações que deveriam ser tomadas, né? Então, esse é um tema que, Narciso, eu concordo com você, e é por isso que eu estou colocando meu nome, porque é o seguinte, eu sofro disso, eu não moro em condomínio fechado, onde para entrar tem aquele leitor, aquela câmera, que eu tenho que dar o meu número da identidade, não. Os bacanas moram em condomínios fechados, que tem esse sistema. Pelo menos é mais bacana do que eu, porque eu moro nas placas, meu amigo. Lá entra quem quer e sai quem quer. E o Osmi que mora num condomínio comum? Mas você é teu vizinho, tá assim. Eles e outros. Essa qualidade de vida que vocês têm é o que a gente quer nos bairros. Nós queremos... Ora, tu vai ter alguém na frente da tua casa te importunando? Não, porque tem uma guarita lá. Se nos bairros não dá para fazer guarita, mas cadê os postos policiais? Cadê a polícia comunitária? Tem que ter atitude, porque senão fica fácil. Aí, vamos ver se a população vai escolher quem mora nesses condomínios para discutir segurança ou vai escolher um professor que mora no bairro onde entra quem quer e sai quem quer. E eu dependo do Estado para controlar quem entra, quem sai, o que é que está querendo fazer lá. Então é isso. Às vezes a gente controla por grupo de WhatsApp. Tem um cara estranho andando aqui na rua. É esse o controle que a gente tem.
Então, eu defendo um Estado social forte, que dê conta de fazer com que cadeias produtivas, que a gente sabe que dá dinheiro, a gente citou vários aqui, possam ser industrializados e a gente vender para o Brasil e para o mundo. Osmi, suas considerações finais, por gentileza. Não, pois não. Eu só acho que não é criticando os que podem que nós vamos resolver o país. Eu acho que é o contrário que você colocou. Nós temos que fazer com que essa segurança, que nós pagamos caro por ela, infelizmente os mais pobres não têm condições, o poder público é quem tem a obrigação de fazer. Eu acho, inclusive, um equívoco nós fazermos. Acho que nós teríamos que ser protegidos pelo poder público, porque nós pagamos para isso. Agora, somos obrigados a viver pela insegurança absoluta que existe, quer dentro do Estado, quer dentro do país. Mas foi um prazer enorme conversar contigo. Eu me lembro da tua família, do teu genitor, tal, que sempre militou dentro do PMDB, né? Foi meu companheiro. Minha vida toda de partido, para valer mesmo, foi dentro do MDB e PMDB. Então, é uma alegria falar com um descendente do Moreira. E espero que você tenha êxito. Você demonstrou aqui ser um cara preparado, competente, né? Que tem conhecimento, por ser um acreano de pé rachado, ter conhecimento das nossas necessidades, sabe avaliar, sabe discutir os nossos problemas, que nós estamos precisando disto. Nós não estamos precisando só de quem pega emenda, não. Nós estamos precisando, acima de tudo, quem discuta um projeto econômico e social para o nosso Estado. Desejo sorte a você. Obrigado. Doutor Narciso Mendes. Inácio, primeiro o homem inventou a mentira. Quando a mentira foi inventada, ela só era transmitida de boca a boca. Ainda assim, a mentira dava várias voltas no quarteirão da casa do mentiroso e a verdade ainda não tinha saído. Aí as coisas foram evoluindo, veio o rádio, a jornal, a televisão, o telefone, etc. Aí depois, com tudo isso, apareceu as fake news, as deepfakes, e para aprimorar as mentiras vinculadas através de fake news e deepfakes, veio a inteligência artificial. A minha pergunta é, você vai usar a inteligência artificial na sua campanha eleitoral ou vai se ater apenas à verdade? Olha, eu queria apresentar a minha agência de propaganda. É esse celular. Minha filha me vendeu parcelado, porque disse que tinha que ter muita memória. E aquele rapaz ali, Qual o nome dele? que na finda, Leandro, ele tem 19 anos. Aí, Narciso, ele me viu e ele disse, eu queria te filmar para ir te abraçar. Eu disse, mas não tenho dinheiro para lhe pagar. Ele disse, não, eu quero ser governador desse estado. Quem? Eu quero andar... Ele? Eu quero andar com o senhor. Belo sonho. Eu trabalho de garçom à noite, eu tenho um dia... Eu só durmo mais um pouquinho, porque ele trabalha de garçom à noite, eu tenho um dia e eu quero lhe ajudar. Pronto. Custo zero, 0,800. Nós não temos nem condições de fazer inteligência artificial, essas coisas. Então, assim, eu estou com um jovem que já resolveu caminhar comigo. É eu e ele. Então, Narciso, eu estou muito consciente do papel que eu tenho para cumprir aqui, que é falar para a geração futura. E eu quero até, primeiro, agradecer, porque... já pedi desculpas se em algum momento, quando eu estava defendendo as minhas ideias, eu alterei a voz ou coisa desse tipo, porque eu fui educado a respeitar os mais velhos. E Não, você não aumentou a voz, não. Não, e eu tenho o maior respeito por vocês dois. A gente pode até discordar de várias coisas, mas eu não quero, durante a política,
ser grosseiro com ninguém. Eu quero ser duro para defender o que eu acredito. Sabe por quê? Porque tem muito homem que, às vezes, quer ser homem quando convém, né? Mas eu trabalho com mulheres que administram escolas em bairros altamente violentos. E eu aprendi a admirar essa leveza delas e a segurança. A maioria das diretoras de escolas, em qualquer bairro, são mulheres. E essas mulheres precisam de segurança. Porque a segurança que tem, às vezes, agora é uma segurança patrimonial. Está lá um cara querendo brigar, o cara querendo entrar na escola, está lá o jeito disso. Não, eu só tenho que me preocupar com o ar-condicionado, com a segurança estrutural. Quando eu questiono, por exemplo, quem mora em condomínio, eu queria que todo mundo morasse em condomínio. Eu queria que as gestoras de escola entrassem e saíssem no bairro com segurança. Eu cansei de sair em meio de tiroteio dentro da cidade do povo. Eu cansei de sair do Taquari em meio de tiroteio. No Taquari, a gente, para sair, a tua aula pode até terminar mais cedo, mas a gente tem que aguardar todo mundo para sair em fila. Então é o seguinte, para sair em fila por questão de segurança. Então isso não pode continuar acontecendo e nós temos que cuidar da vida real das pessoas. Então nada contra o que vocês fizeram, se a gente lá nas placas tivesse condições de fazer, nós fazíamos, botar um condomínio lá também para entrar a foto e a identidade. Mas, infelizmente, como nós não temos... Pois eu gostaria de morar sem estar no condomínio, com segurança. É o ideal. Legal. Inácio, foi um prazer conversar contigo. Parabéns aí pela bela desenvoltura, pelo bom desempenho aqui. Eu que te agradeço, Muniz. Eu estou te devendo. Sua presença aqui nos honrou também. Eu estou te devendo no futebol, pelo menos dar 2 toques para te deixar na cara do gol. Ontem o meu time venceu os 2 Márcios. O Márcio Batista, que é seu amigo, e o Márcio. também, e o Márcio. E o Muniz joga futebol? Joga, corre muito. Diga aí para ele. Ele é muito rápido. Boa sorte, tá bom, Inácio? Obrigado. Em breve você voltará aqui no outro programa, do Boa Noite Rio Branco. Eu espero, o desafio que o Narciso fez é eu sair daqui com algum voto. Agora não esqueça de uma coisa também. Esse instrumento que você mostrou aqui para a TV, que é ali do Leandro. Do Leandro, esse instrumento, muita gente ganhou a eleição só com ele. Foi. Então tá aí. Vai ter um caso aqui no Acre. Boa sorte, viu, Inácio? Um abraço. Obrigado, comandante. A gente fica por aqui. Volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Muito obrigado a todos pela audiência e até lá, se Deus quiser. Que Ele, Deus, nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite. ZYA 201, Sociedade Acreana de Comunicação Fronteira Limitada. TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura.